Fala galera, eu sou o Thiago Calcula e vai começando a nossa segunda aula, classificação da estrutura, do curso de cálculo estrutural básico, estruturas isostáticas. Só relembrando para você estar se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever, clicando também no sininho para vocês estarem recebendo as notificações das próximas aulas e na medida que a gente for divulgando aqui as nossas aulas, a gente vai disponibilizando para vocês. E deixando também seus e-mails para vocês estarem recebendo o bônus dessa aula. Então vamos começar a aula. Estabilidade e instabilidade. Vamos ver aqui um conceito bastante importante, que é o conceito de estabilidade e instabilidade. Vamos imaginar essa estrutura. Analisada por si só, ela tem uma barra que chega no apoio articulado fixo. Como a gente viu nos slides nas aulas anteriores, o apoio articulado fixo, ele combate, ele evita, através dessa reação de apoio, RY, o deslocamento ao longo do eixo Y, vertical. E a gente viu também que esse apoio articulado fixo impede o deslocamento ao longo do eixo X, horizontal. Porém, essa barra conectada no apoio articulado fixo aqui, através de uma rótula, essa barra ela tende a girar no sentido horário aqui. Então, esse giro no sentido horário está livre. Então, essa estrutura por si só, com o apoio e com a barra, ela é uma estrutura, sendo aplicada uma carga aqui, ela tende a girar nesse sentido horário, ela se torna uma estrutura instável. Outro exemplo aqui que a gente vai analisar, o apoio articulado móvel, a gente viu que só impede deslocamento ao longo do eixo Y, na vertical. Então, se for aplicada uma carga puxando esse apoio, ele tende a deslocar ao longo do eixo X, horizontalmente. Além disso, se for aplicada uma carga vertical aqui, na ponta dessa barra, na extremidade dessa barra, essa barra tende a girar no sentido horário, tornando essa estrutura por si só uma estrutura instável. Essas estruturas instáveis têm que ser evitadas nos seus cálculos. Toda estrutura instável ela está em colapso. Tem que ser evitada na sua vida profissional como calculista, no cálculo estrutural. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é esse engaste com essa barra conectada. A gente viu que esse engaste, na aula passada, a gente viu que ele impede o deslocamento ao longo do eixo Y, vertical, ao longo do eixo X, horizontal, e também, se essa barra for tentar girar no sentido horário, o apoio gera uma reação no sentido anti-horário para combater, para evitar que essa barra gire no sentido horário. E, sendo aplicada aqui as forças vertical e horizontal, esse corpo vai continuar parado, em repouso, em equilíbrio. Então, a gente considera que esse corpo ele é uma estrutura estável, porque qualquer tendência de deslocamento vertical, horizontal e giro é combatido devido às reações de apoio e ao momento, continuando em repouso, ou seja, em equilíbrio. Então, a estrutura é considerada como estrutura estável. Então, continuando a nossa aula, é muito importante saber sobre instabilidade e estabilidade para a gente classificar as estruturas. Vamos ver por quê. Olha esse exemplo. Aqui você tem uma estrutura 1, onde você tem uma carga inclinada, onde eu estou colocando o cursor do mouse, e uma carga aqui vertical, no ponto B. Então, por seu engaste, a gente já viu que no engaste você tem duas reações de apoio, Rx, que impede o deslocamento ao longo de X, na horizontal, Ry, que impede o deslocamento ao longo do eixo Y, na vertical, e a reação de momento. Então você tem três reações, uma, duas, três reações, e três equações de equilíbrio. Três equações de equilíbrio, que é somatório de Fx, porque não tem rótula, né? Somatório de Fy igual a zero, e somatório de momentos em relação ao ponto, nesse caso, ponto A igual a zero. Então, e a estrutura, por si só, ela é estável. Tanto o deslocamento na horizontal aqui como vertical, como essa barra tender a girar aqui, ela não vai conseguir, devido às reações de Rx e Ry em momento que ocorre no engaste, tornando essa estrutura uma estrutura que tende a ficar parada, estática, tornando essa estrutura estável.
Então, nesse caso, quando você tem uma estrutura estável e a quantidade de reações de apoio é igual à quantidade de reações de equilíbrio, equações de equilíbrio, você tem uma estrutura isostática. A estrutura isostática, iso vem de igual, então é igual a reação de apoio e equações de equilíbrio. Partindo para uma estrutura, vamos analisar a estrutura 2. A estrutura 2 ela tem 3 apoios, 2 articulado móvel e 1 articulado fixo. E o articulado fixo do ponto A tem 2 reações, no articulado móvel do ponto B tem uma, e no articulado do ponto C tem outra reação. Então, e quantas equações de equilíbrio? Como não tem rótula, tem 3 equações de equilíbrio. Somatório de Fx igual a 0, somatório de Fy igual a 0, somatório de momentos igual a 0. E ela é uma estrutura por si só estável. Ela tende a ficar parada, em repouso. Então, por esse fato, a quantidade de reações, 4 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio, quantidade de reações maior do que a equações de equilíbrio, nós temos estrutura hiperestática. Hiper tem a ver com maior. Quantidade de reações maior do que equações de equilíbrio. Então, continuando a nossa aula, a gente percebe essa estrutura 3. Ela tem um apoio articulado fixo, uma barra, e na ponta dessa barra tem uma carga. Então, no apoio articulado fixo, temos o deslocamento ao longo do eixo Y, ele é restringido pela reação RY, e ao longo do eixo X, horizontal, ele é restringido pela reação RX. Temos 3 equações de equilíbrio, porém, se a gente imaginar em relação ao giro, essa carga tende a girar essa barra no sentido horário. Pelo fato dela não permanecer em repouso, essa barra girar no sentido horário, ela é considerada uma estrutura instável. Então, e a quantidade de reações de apoio em relação às equações de equilíbrio é menor, o número de reações de apoio é menor do que equações de equilíbrio, nós temos estrutura hipostática. Hipo tem a ver com menor, menos reação de apoio do que equação de equilíbrio, estrutura hipostática. Continuando a nossa aula, a gente tem a síntese da aula, uma estrutura instável. Ela sempre pode falar que ela é classificada como hipostática, e vocês devem, aí um número de reações menor que equações de equilíbrio, vocês devem evitar no cálculo estrutural. Hipótese nenhuma, essa estrutura hipostática ou uma estrutura instável deve ser considerada ao longo da sua vida profissional como calculista, no cálculo estrutural das suas estruturas, que porventura vocês venham a estar desenvolvendo. Agora, a estrutura estável ela pode ser isostática, e hiperestática. A estrutura isostática tem a ver com o número de reações igual a equações de equilíbrio. E isso tem a ver com igual. Então, número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio. Um exemplo aqui, eu coloco estruturas pré-moldadas. Geralmente elas são isostáticas. Um outro tipo de estrutura, que é estável também, é a hiperestática. A hiper, o próprio nome já diz, hiper, maior quantidade de reação de apoio do que equação de equilíbrio, é uma estrutura hiperestática. Por exemplo, um edifício em concreto armado. Geralmente ele é todo hiperestático. Então, continuando a nossa aula, vamos aos exemplos. O exemplo 1, classifica a estrutura abaixo. A estrutura abaixo ela tem um apoio articulado móvel nesses 5 pontos que eu representei aqui. Então, ela impede o deslocamento ao longo do eixo Y vertical no ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ela é uma estrutura que tem 5 reações de apoio e, como não tem rótula, 3 equações de equilíbrio. Porém, se você imaginar uma carga de 10 kN aplicada nessa extremidade, essa estrutura toda ela tende a movimentar no sentido positivo de X, no sentido horizontal. Por esse fato dela tentar, devido a essa carga, mover-se no sentido horizontal, ela se torna uma estrutura instável. Por esse motivo, ela é uma estrutura hipostática. Embora o número de reações seja maior do que o número de equações de equilíbrio, ela, por ter essa instabilidade, que esse fator de instabilidade é determinante, ela é uma estrutura hipostática. Então a gente finaliza por aqui a aula. Obrigado pela atenção e veja a próxima aula, tipo de carregamento. Só relembrando para você estar se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever, clicando também no sininho, nas notificações para vocês estarem recebendo as próximas aulas. E também pedindo a vocês, se vocês tiverem interesse de estar recebendo seus bônus, o bônus dessa aula
deixar o seu e-mail aí debaixo da tela do YouTube. Então, um abraço do Thiago Calcula e obrigado.